Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o professor Ayrton Broto, que já apareceu aqui no canal algumas vezes, o Thiago, colaborador do Brasil Grande, e hoje vamos falar aí sobre a crise francesa, uma crise que se alarmou aí, apesar de ser um assunto que volta e meia volta à tona. Vamos dar mais detalhes sobre isso no papo de hoje. O professor Ayrton falando aí de Portugal, então já vai conseguir passar também todo qual que é o ambiente, qual que é o clima que está acontecendo aí na Europa, né, de uma perspectiva de uma pessoa que está no continente. E é isso. Vou passar aqui a palavra para o Tiago para ele se apresentar, aí volta a palavra para o professor se apresenta e já inicia o papo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui presente, né, colaborando com a Brasil Grande. Antes da gente começar esse bate-papo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar nos grupos do Telegram, do WhatsApp, né? Vamos fazer um Brasil grande realmente, né? E lutar pelas causas realmente que interessam ao nosso país. Professor, por favor. Bom, Professor? posso lá? Pode ir. Vamos lá, pessoal. Eu sou Ayrton Broto, eu sou oficial da Marinha Mercante, vivo há 6 anos aqui em Portugal. Infelizmente, a crise brasileira me expulsou do Brasil e estou por aqui. Acompanho o jeito que dá o desenrolar da Europa, né, mas a gente acaba acompanhando no macro. A gente acompanha mais nitidamente só quando tem um caso um pouco mais complicado, como esse da França, que está tendo hoje em dia, né? Mas a gente pode dizer que aqui na Europa, hoje em dia, a crise está meio complicada, principalmente nos estados grandes. Portugal, a coisa está mais tranquila, mas nos estados maiores a situação está bem complicada para eles. E é isso aí, Thiago. Miguel, por favor, siga aí. Perfeitamente. Bom, o que a gente pode falar de França, né, é que assim, o estado da França atual de caos, né, de manifestação, toda essa tradição de manifestação com a questão dos coletes amarelos, não é uma coisa que é nova, que não é uma coisa que é de hoje, mas ela vem se agravando. A gente vê que volta e meia isso volta a acontecer. Mas também nunca para. Então, às vezes dá uma esfriada, às vezes dá uma esquentada, né, e os ânimos estão arrefecidos, né? Estão à flor da pele. Uma coisa também que eu acho que faz muita frente nessa manifestação que está acontecendo agora devido à reforma da Previdência e não seguiu seu circo normal, né, o seu curso normal, não foi passada pelo Congresso, foi da base da canetada, né, e assim, abre um questionamento interessante que é o seguinte, né? Muito se fala de Rússia, muito se fala de China, das tais ditaduras e tal, mas o mundo democrático, o mundo liberal da democracia também parece que também não está tão democrático assim, né? Não está fazendo jus ao seu nome, à sua causa que tanto prega. Então, eles pregam muito essa coisa da liberdade, da democracia, que todos nós podem fazer, trabalhar e tal, crescer, quando na verdade não é bem assim, né? E a gente vê que os direitos, né, cada vez mais estão sendo reprimidos. Antes, né, também de falar de reforma da Previdência francesa, também o que contextualiza muito bem essa questão da manifestação é a questão da morte de um jovem, né, de 17 anos, pela polícia, e aí isso fez com que essas manifestações seguissem esse curso. O que a gente está vendo agora, né, é que já deu uma acalmada, né, nas manifestações,
ainda continuam, mas agora de maneira um pouco menor, e o governo segue aí adotando medidas, né, como, por exemplo, controle midiático, controle das mídias, controle da internet, para que esse tipo de coisa seja abafada, né? Então, de novo, né, o que eu falei, o mundo democrático se mostrando não tão democrático assim. E outra coisa, né, que podemos comentar acerca disso é que o Macron, na minha visão, tá? Isso é uma visão particular minha. Ele não, em nenhum momento demonstrou que estava muito preocupado com essa situação, porque a partir do momento que ele fez a reforma da Previdência dessa maneira, seguindo esse curso, ele já esperava que essas manifestações iam aumentar, né? E que qualquer coisa ia se tornar pretexto para se tornar uma manifestação um pouco maior. Então, assim, acho que já estava precificado, vamos dizer assim. Então, ele se manteve, sim, calmo, na medida do possível, né? E seguiu as coisas como deveriam seguir. Quebraram tudo, fizeram manifestações. A gente viu algumas cenas, através aí dos vídeos que chegam para a gente, um pouco assustadoras, né? A gente não espera que isso aconteça no primeiro mundo, mas assim, é um regime de exceção, vamos colocar assim, né? Não podemos também falar que a França inteira está dessa maneira, né? Assim, as manifestações ocorrem no país inteiro, ocorrem principalmente nos grandes centros, mas falar que a França simplesmente vai acabar, não. Eu acho que a França, o que vai acabar acontecendo, e o que está acontecendo, é que vai aumentar o aparato repressivo. O Estado, mais uma vez, vai ganhar. Então, assim, é interessante que as democracias liberais, elas pregam essa coisa da redução do Estado, mas a partir do momento que a população vai é, contra o Estado, bate de frente com o Estado, por muitas vezes por causas legítimas, o Estado, ao invés de diminuir sua força, ele aumenta. Então é uma coisa contraditória, né? Então, no discurso, eles vão pregar direitos humanos, eles vão pregar a democracia liberal, redução do Estado, mas aí chega na hora de fazer isso, né, de dar um pouco mais de liberdade, até mesmo para o povo se manifestar, por causas legítimas, isso não ocorre, né? Aí o povo francês, né, quando ocorreu essa reforma da Previdência, foi lá manifestar de frente para vários conglomerados, né? Um deles a própria BlackRock, demonstrando sua indignação, né, com o mercado, para com o mercado. Mas assim, de novo, eu acho que falar que o Estado francês vai acabar, que vamos entrar, que a França vai entrar numa guerra civil, que igual a gente vê falando por aí, eu acho que não. Acho que não é por aí. Acho que o ânimo tende a tranquilizar. É, o Macron já prometeu pacotes de bonificação para os empresários, para a reconstrução das coisas que foram quebradas, dos estabelecimentos. Então, assim, deve seguir o curso normal, é só mais um capítulo da história francesa é, que é relativamente normal e deve seguir seu curso assim. E deve seguir seu curso assim. Vou passar aqui a palavra para o professor e aí depois pode ir o Tiago. Miguel, a sua análise foi bastante interessante e ela foi bastante certeira em vários aspectos. Só tem duas coisas que eu gostaria de acrescentar. A primeira coisa é que quando você tem a saída da, dessa epidemia de Covid, né, quando começa a reabrir tudo, e as vacinas foram aplicadas, né, e você começa a reabrir comércio, indústrias de forma realmente ampla, você tem um início de uma inflação mundial, né? Eu conversei com muita gente ligada à parte de comércio, não comerciários, não, pessoal de administração mesmo, nessa época. E uma boa parte dessa inflação foi por pura ganância. Tá? Você teve realmente um acréscimo de preços, porque você teve uma quebra nas cadeias produtivas internacionais,
E hoje em dia a economia está muito ligada nessa cadeia produtiva internacional, mas muito dessa inflação foi pela ganância do varejista final, porque as cadeias produtivas, as partes produtivas dessa cadeia, ela tentou minimizar e às vezes foi até obrigada a minimizar ao máximo esse repasse de custo. Às vezes, alguns casos que eu vi que o cara falou, eu não repassei custo nenhum e os caras aumentaram o preço, né? Então, assim, você vê que isso aconteceu. E quando esse tem essa volta a certa normalidade aqui na Europa, você já tem essa previsão de que vai haver a inflação e você tem uma sugestão de Bruxelas, da União Europeia, de que os Estados-membros fossem condescendentes com possíveis reações das populações, né? Até por isso, talvez o Macron esteja tão tranquilo nesse ponto. E é tranquilo em termos também, né? Junto com isso, você tem todo um redesenho, uma tentativa de redesenho da grande burguesia internacional, né, que eles chamam de atlanticismo, que é você readequar o modo de produção e as cadeias produtivas internacionais, né? Você tem uma tentativa de tirar a China como protagonista, de grande fornecedor, de, praticamente é o maior fornecedor hoje em dia de manufaturados, né? Todo mundo está ligado de uma forma ou outra à China hoje em dia. Você tem uma tentativa deles quebrarem e você tem uma tentativa deles de fortalecer as grandes transnacionais, as grandes empresas transnacionais, também conhecidas como multinacionais, atlanticistas, principalmente as americanas, mas não só, né? Algumas europeias também, né? Então, nesse sentido, você tem todo um redesenho da situação aqui na Europa, né? Aí você vê aqueles problemas que nós estávamos falando aqui antes de começarmos o vídeo, né? Na Holanda, com agricultores, na própria França. A França teve duas manifestações grandes de agricultores, né? Uma lá para 2020 e agora, 2023, você teve de novo manifestações, né? Os coletes amarelos eles desaparecem em 2018 justamente em cima de reestruturação de cadeias de preços de principalmente na parte de petróleo, né, de combustíveis. Né? Agora, em 2023, eles reapareceram. E você tem a parte dos subúrbios, do pessoal que se é chamado de lumpen proletariado, né? Que seja aquela base da base do proletariado, né? Que é o pessoal que fica com aqueles empregos mais descartados pelo pessoal mais estudado, pelas populações locais é, tradicionais e tudo mais, né? Esse pessoal na França e na Europa quase toda, né? A França tem muito das ex-colônias francesas, mas você vai para a Alemanha tem muito turco na Alemanha, né? Tem mais turco na Alemanha hoje em dia do que alemão, né? Aqui em Portugal tem várias outras nacionalidades também, brasileiros são muitos, mas também tem angolanos, tem pessoal de Cabo Verde, Moçambique, tem pessoal do Marrocos aqui do lado. Então, assim, você tem muita gente que trabalha nesses empregos mais mal remunerados. E eles são segregados, tá? Por toda a Europa. E a França é um dos lugares mais é, nítidos que isso acontece, tá? Em 2005, teve uma outra manifestação, foram mais ou menos 3 semanas de manifestações. O motivo foi praticamente o mesmo, né? Agora foi uma batida policial que acabou assassinando um jovem de 17 anos de origem muçulmana, né? Não sei se ele era estrangeiro mesmo, se ele já era na França, mas ele era muçulmano, de origem muçulmana. E desencadeou toda essa confusão. 2005 foi uma coisa muito parecida. Foi uma batida de policial e mandaram 3 jovens pararem, eles não pararam, fugiram. 2 deles entraram numa subestação elétrica e acabaram morrendo eletrocutados. E disparou uma, uma série de revoltas violentas, né? Eu até pesquisei para a gente não cometer o mesmo erro que cometemos outro dia, né?
foram cerca de 3.000, no final de 3 semanas, foram cerca de 3.000 prisões, 9.000 carros queimados, fora lojas depredadas, saqueadas e todas aquelas outras coisas que a gente sabe que tem nessas manifestações, né? Então, assim, a França, como você mesmo falou, assim, ela é useira e vezeira nesse tipo de situação, de manifestações, né? Não é a primeira vez, não, provavelmente não será a última, mas tem uma coisa que está diferenciando essa de outra. Tá? Eu estava lendo aqui, pouco antes, uma entrevista de Pascal Bruckner, um filósofo, né, um doutor lá no francês mesmo, e ele está falando que na França ocorre um processo que é muito comum em cidades brasileiras, que é a criação de grupos armados criminosos nas periferias das grandes cidades, Paris e Madrid. E dessa vez tem uma diferença. São esses grupos que estão organizando essas manifestações, esses tumultos, essas confusões. Tanto que da outra vez eles usavam armas mais, vamos dizer assim, artesanais. E dessa vez eles estão aparecendo com armas de fogo, algumas de explosivos de Forças Armadas, e tem até denúncias de que estariam utilizando armas desviadas das armas enviadas para a Ucrânia, né? Porque tem essa denúncia de que muitas das armas que o Ocidente está mandando para a Ucrânia estão sendo desviadas e mandadas aí para grupos terroristas, grupos contra-revolucionários, para criar justamente confusão em alguns países. Existe uma denúncia que parte dessas armas estaria na mão desses grupos criminosos, né? E sendo usadas agora. Então, assim, isso é um diferencial. E se não tinha exatamente um motivo para o Macron estar preocupado, eu acho que agora, se isso aí realmente se confirma, isso seria um motivo para ele se preocupar, né? De qualquer forma, você já tem, por exemplo, uma declaração da própria polícia francesa dizendo que Macron talvez não falou com esses termos exatos, né, mas deu a entender que talvez Macron não esteja muito preocupado, mas nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para coibir essas manifestações. E fizeram, né? De certa forma, assim, a repressão foi forte, assim, os ataques dos manifestantes também foram fortes, mas, como você mesmo disse, já a coisa está um pouco mais calma nesses 2 últimos dias. Já diminuiu um pouco o ímpeto, né? Não quer dizer que tenha acabado. Um outro detalhe que é diferente de 2005, e eu estou falando de 2005 porque é o mesmo grupo social que participou desses tumultos na França, em 2005 e agora. E um outro detalhe é que, em 2005, teve em outras cidades também, mas foi muito pouco. Foi concentrado praticamente tudo em Paris. E dessa vez, não. Dessa vez, em outras cidades médias e grandes da França, você também teve alguns tumultos de monta, né? E tudo isso gerou uma outra coisa diferente em 2005. A própria população francesa se organizando para enfrentar fisicamente os manifestantes. Então, assim, você começa a colocar justamente esses imigrantes, esses descendentes de imigrantes, contra a população tradicional francesa. E isso realmente é algo a se preocupar a médio e longo prazo, porque se não tomarem uma providência, isso pode realmente dar problema mais para frente. Acho que agora não, mas mais para frente um pouco isso pode realmente dar problema. Então, tem essas diferenciações, né? Você tem agora essa preocupação, que precisa ser confirmada, de grupos organizados, podemos colocar como milícias, né? E, e também de cidades menores, né? Cidades medianas, manifestando. Manifestando. Então tem essas diferenciações. É para ficar de olho. Eu não acho que vai acontecer alguma coisa agora, mas pode ser que mais para frente ocorra. O que é interessante de notar na França é que cada vez que acontece um episódio desse, piora. O cenário não é de melhora, é de piora, né? Se vai acontecer guerra civil, não sei o quê, a gente não tem bola de cristal para poder falar isso, né? A gente pode analisar as coisas que já ocorreram, que estão ocorrendo.
Agora, os indícios não são para um bom lugar. Passa aqui a palavra para o Tiago. Se a gente for analisar o continente europeu de uns 500 anos para cá, a gente vai perceber que na Europa em si foi um continente que nunca conseguiu viver em paz. Sempre houve muitas guerras. A gente pode destacar aí a Guerra dos Sete Anos, que ocorreu ali no século XVIII, que foi uma guerra que é pouco comentada aqui para a gente, mas ela remodelou o mundo, né? Porque através dessa guerra, né? A Inglaterra mesmo, né? Ela perdeu muito dinheiro com essa guerra, apesar de ter saído vitoriosa, só que as consequências disso foi ter perdido a colônia americana, né? Pouco tempo depois veio a independência dos Estados Unidos, né? Para a França em si também, que foi envolvida nessa guerra, né? Logo depois que a guerra acabou, veio a Revolução Francesa, né? E surgiu a figura do Napoleão em si. Ou seja, o continente europeu é um continente que nunca aprendeu a viver em paz, né? Veio a Primeira Guerra Mundial, não aprenderam a lição. Passou-se 20 e poucos anos depois, começou a Segunda Guerra Mundial e novamente não aprenderam a lição. E agora, né, novamente, essa guerra na Ucrânia, que era uma guerra que jamais poderia ter acontecido, se a gente for analisar, né? Porque quem é estudioso de guerras, né, sabe que toda guerra ela tem que ter um objetivo político, ela tem que ter algum objetivo por trás disso. Uma guerra que você começa onde você não tem esse objetivo político, acaba se tornando uma guerra de mercenários. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã, né? Que é uma guerra que jamais poderia ter acontecido, porque não teve objetivo político nenhum ali, né? Foi uma guerra que os Estados Unidos se meteu, né? E acabou saindo perdendo, né? Perderam muitos soldados, perderam equipamentos, né? E a consequência, a pior consequência dessa guerra para os Estados Unidos foi ter abandonado o padrão ouro, né, em 1971, no governo do Nixon. Eu gostaria de perguntar ao professor, né, o que o cidadão europeu, né, se ele tem acesso a essas informações, como que é a mídia em Portugal, porque aqui no Brasil, a gente não tem tantas informações da mídia tradicional. Muita coisa que chega até nós é de grupos de Telegram, né? De pessoas que estão dentro desses países que nos mandam informações. E como o Miguel mencionou, né, através dessa reforma da Previdência, o cidadão francês, que agora vai ter que trabalhar bem mais, né? Só que será que eles não se questionam que o Macron, né, ele deu essa canetada nessa reforma da Previdência, o cidadão francês vai ter que gastar, né, mais tempo trabalhando para poder se aposentar, sendo que o Macron está enviando bilhões e bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, né? Será que eles não se questionam isso também? Espera aí, eu sou cidadão francês, o Macron deu uma canetada aqui. Eu vou ter que trabalhar mais, só que ele está mandando dinheiro dos nossos impostos, ele está mandando para a Ucrânia. Será que o cidadão francês, né, tendo a perspectiva de uma visão aí da Europa, eles não estão se questionando isso? A Europa como um todo, aí em Portugal também acontece a mesma coisa. O padrão de vida do europeu caiu muito depois dessa guerra. Eu converso com várias pessoas, conhecidos meus, que estavam na Europa e agora tiveram que voltar para o Brasil. Eles não se questionam disso, professor? Olha só, a Europa ela não é uma coisa homogênea. Né? O padrão de vida em Portugal ele é medianamente bem mais elevado que o Brasil. Né? Por quê? Porque o salário mínimo português é mais ou menos ali, umas 3 vezes o salário mínimo português. Desculpa, é umas 3 vezes o salário mínimo brasileiro. Né? Então você tinha uma economia, quando eu cheguei aqui, que era feito para uma pessoa com salário mínimo viver bem. Bem que eu digo com decência. Né? Não ia viver esbanjando, né, com fartura, mas ia viver decentemente. O que acontece? Quando você tem. Portugal entra na moda, como o Brasil entrou aí na primeira década do século, né? Portugal entrou na moda nos
final da segunda década do século também. E a mesma coisa, Madonna foi morar no Rio de Janeiro, lá na Rocinha, Madonna dele foi morar em Lisboa, né? E você começa a ter uma afluência grande de pessoas de outros países para vir morar em Portugal, pessoas com dinheiro. Isso começa a inflacionar Portugal. Né? Eles agora estão com uma política até de valorização do salário mínimo, para ver se ameniza um pouco essa situação, mas é difícil de você correr atrás dessa diferença, porque você inflacionou coisas básicas como moradia, né? Você mais ou menos assim, duplicou, triplicou o preço, por exemplo, de aluguel, preço dos imóveis. Né? Então, tudo isso faz com que você não tem como chegar e simplesmente triplicar um salário. Né? E, então, você é muito paulatino isso. Mas Portugal já tinha um padrão de vida relativamente baixo. Mas outros lugares da Europa não. A França tem um padrão de vida bem mais elevado, a Alemanha também tem um padrão de vida bem mais elevado, os países nórdicos, os países da Escandinávia, né? E eles estão sendo muito afetados, principalmente pela crise energética, né? Você vê na Itália, por exemplo, por exemplo, fechando piscinas por falta de dinheiro para aquecer a água. Você vê as contas de energia chegando 3, 4 vezes mais caras, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na própria França. A Alemanha, você vê pequenas empresas, é uma padaria, por exemplo, lá, que se foi noticiado na Europa inteira, foi uma aberração, com mais de 500 anos de existência, passava de pai para filho, de pai para filho, ela fechou porque a conta de energia dela chegou 500% mais cara. Aí ela não conseguia, não tem como assar pão com uma conta de energia dessa, ela ficou completamente inviável. Né? Então, você vê realmente, nesses países do norte, nos mais avançados, você realmente vê uma queda no poder aquisitivo da população, queda no padrão de vida. E isso foi, por exemplo, a manifestação dos coletes amarelos agora, né, em 2023. Né? Fora outras políticas também que estão afetando outras camadas da população, por exemplo, agricultores. Né? Você tem uma política hoje que já acontece no Brasil, só que o Brasil, a parte de pequenos agricultores no Brasil é muito incipiente. No Brasil, você tem grandes agricultores. Né? Na verdade, você continua com aquele projeto praticamente da, da colônia de grandes latifúndios para exportação. Só mudou o produto. Né? A base na colônia era cana-de-açúcar, depois veio o seu café, e agora é soja, milho e boi. Né? Mas são grandes latifúndios para exportação. Né? E qual é a base disso aí? É você privilegiar grandes empresas transnacionais ligadas à agricultura, como Cargill, Bunge e outras 2 ou 3 aí que são gigantes da área, né? Com a questão de sementes, com a questão de rações, né? E isso começou a ser aplicado aqui na Europa. Né? Eles começaram a proibir os agricultores de produzirem a própria semente, até de galinha, para criar galinha, eles estão querendo proibir o pessoal de criar galinha. Então, assim, tudo isso está gerando muita insatisfação, está tendo muita manifestação na Europa, está tendo muita confusão na Europa, mas aí vamos à tua parte que você mais queria saber. Isso é abafado. Você vê alguma coisa na imprensa escrita, você vê até alguma coisa no rádio, mas a grande imprensa hoje em dia, que é a imprensa televisiva, ela abafa os casos. Né? Inclusive, na guerra da Ucrânia, você tem a imprensa televisiva, a imprensa hegemônica, você tem uma visão uníssona, exatamente como no Brasil. Né? Você não tem discordância e você tem um controle, que até o Miguel falou no começo lá, controle de mídia e tal. Aqui, por exemplo, todas as mídias russas foram banidas. Então, se você no Brasil ainda consegue acessar mídias russas, aqui você não consegue acessar mídias russas. Então, você foi tudo banido, eles estão vendidos à grande propaganda
Porque, na verdade, são empresas de mídia. São empresas de mídia que eu falo de jornalismo, né? São empresas de propaganda. Eles fazem a propaganda que interessa a eles e ao poder hegemônico do mundo. E a população europeia está vendida a essa mídia de propaganda. A diferença, o problema para eles, é que eles fazem propaganda de uma coisa, mas a pessoa sente no bolso e na carne uma coisa diferente. Ele sente que ele está com dificuldade de ligar o aquecimento no inverno porque a conta está muito cara. Ele sente que o mercado está muito mais caro do que há 3 ou 4 meses atrás, né? E isso tudo vai deteriorando o padrão de vida, vai deteriorando as condições. E eles continuam vendo os governos mandarem bilhões e bilhões para a Ucrânia, né? E dizendo que a Ucrânia vai ganhar, mas a Ucrânia só recua, né? Agora essa contraofensiva deles aí, essa tentativa de contraofensiva, eh, gerou muito pouco resultado, mas a propaganda continua sendo de que não vai dar certo, que eles vão reconquistar, vão expulsar os russos, e, mas você não vê na prática, embora o dinheiro siga fluindo para a Ucrânia, né? Os recursos, e para isso tudo eles vão diminuindo as condições do europeu. O europeu não está acostumado com isso, né? Como o Tiago bem salientou, a Europa é um continente conturbado, né? Ela não viveu de guerra nos últimos tempos, ela viveu de guerra a vida inteira. A verdade é essa. A Idade Média Europeia foi uma grande sucessão de guerras. Inclusive, se quiser fazer uma boa história da Europa, é só você ver as guerras, quem brigava contra quem. Normalmente todos primos, porque as famílias reais e nobres, elas casavam entre si, né? Todos aparentados de alguma forma, brigando entre eles por poder, terras, mas assim, é uma grande sucessão de brigas. E nesse meio tem sempre o povo, porque as revoltas na Europa também não são dos últimos 20, 30 anos, elas são também históricas, né? Haja vista a Revolução Francesa, a Revolução e outras tantas revoluções, né? Assim, a França é um local mais característico disso, mais estruturado, né? Mas era muito comum, por exemplo, na Alemanha, as revoltas populares também. Isso é extremamente comum. Só que a historiografia que nos ensina nas escolas fala só da França, mas isso era uma coisa comum na Europa, não era na França. O que assusta na França é a questão dela ser considerada a mãe da democracia, né? Toda a democracia saiu dali. E, e a gente vê esse tipo de situação, né? Mas é uma coisa que se sucede na Europa não é de hoje, né? Infelizmente, hoje em dia, eu tenho a impressão de que esses tumultos tendem a se agravar, né? Porque a verdade é a seguinte: a, as populações estão cada vez mais revoltadas e os governos, principalmente dos países grandes, estão cada vez menos dispostas a esses anseios da população. Então, assim, existe uma possibilidade grande de se agravar esses problemas. Uma hora ou outra, isso vai ter que ser visto, né? E gera, por exemplo, a queda do primeiro-ministro da Holanda, como já gerou queda do primeiro-ministro na Inglaterra, dois, né, por sinal, né? O próprio Macron, já está sendo bastante cobrado na França, né? O primeiro-ministro alemão também, a Itália, acho que já trocou dois primeiros-ministros também, desde que começou essa confusão toda. Então, assim, isso foi. A diferença nossa para o sistema deles, que é o sistema parlamentarista, é que essa queda é uma coisa mais suave, mas não deixa de ser algo traumático também. Não é como no Brasil, né? Impeachment de presidentes absolutamente sem poder, né? Mas também causa traumas porque como eu estava falando antes, Portugal você vê o tempo todo, assim, qualquer deslize do governo já é uma articulação para tentar derrubar o governo, para desestabilizar o governo, e não tem país que consiga, não tem governo que consiga prosperar dessa forma, né? Então, assim, você está o tempo todo, o poder mesmo está no Congresso, né, nas câmaras,
e você tem o tempo todo uma briga de tentativa de desarticulação do governo de ocasião ali dentro daquele espaço político. E é complicado, né? Quando você junta essa parte política, né, oficial, com uma manifestação popular extensa, você tem um barulho de povos informal. A Europa, se não tomar cuidado, ela pode ter problemas sérios aí nos próximos anos. Perfeitamente. Pessoal, combinamos aqui de ser apenas um único bloco. Eu acho que ficou até bem completo. Gostei bastante. Acho que isso vai responder algumas perguntas que fizeram para a gente do Brasil Grande, me solicitaram, né? Falaram, pô, Miguel, fala aí sobre a questão francesa, explica o que está acontecendo, porque aqui a gente não está tendo muita notícia. Esse tipo de informação aqui que a gente está dando não vai ser uma informação clara, né, na mídia tradicional, só realmente alguém para ler, para tentar aprofundar, analisar e trazer aqui para vocês mesmos. Então, está respondido aí é, algumas coisas, outras geram mais dúvidas do que respostas, né? E a gente vai só saber daqui um tempo se vai piorar, mas a tendência é de piora mesmo. Igual o professor falou, a tendência da Europa, né, como continente, como economia, como sociedade, é realmente o declínio. É para isso que está ocorrendo, né? É para isso que a gente está vendo, né? Para isso que está caminhando, melhor falando. Então, agradeço a disponibilidade do professor, agradeço também a presença, né, a disponibilidade do Tiago. Peço para vocês deixarem um like, considerar apoiar o Brasil Grande, entrarem nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, para que a gente possa promover mais papos como esse daqui. Deixo aqui um minuto aí para que todos possam finalizar. É isso aí, pessoal. Agradeço. Bom, posso ir, porque eu acho que o Thiago, não sei se ele está ainda online com a gente, não sei se caiu, mas assim, Ouvi. pessoal, mais uma vez estivemos aí juntos. Eu agradeço aí a oportunidade de estar junto com vocês aí. Espero ter contribuído aí com o debate, com o esclarecimento de alguns pontos. O que o Thiago, desculpa, o que o Miguel falou aí é verdade. Assim, é difícil. A Europa ainda tem condições de reverter essa tendência. O problema é que eles não mostram nenhum interesse em reverter a tendência, né? Então, assim, se continuar dessa forma, a possibilidade de que tenha uma degradação grande nas condições de vida de produtividade da União Europeia são grandes, né? Mas depende tudo da política e do que eles decidirem fazer com eles, né? E para completar, muito obrigado aí. Se inscreva aí no canal Brasil Grande, na rede também tem o blog Brasil Grande. E vou só fazer uma vendinha no meu peixe também, tem um canal. Beleza. Bom, pessoal, já pedi aqui o ingresso aqui, a inscrição aqui no canal da Brasil Grande, visita lá no blog Brasil Grande também. E agora eu vou vender um pouquinho meu peixe também. Eu tenho o blog dos mercantes e tenho o canal do Ayrton Broto. Será um prazer recebê-los lá, para vocês verem lá. Não faço vídeos tão grandes, porque eu acho que acaba ficando muito monótono quando é um vídeo de exposição, né? Porque aqui é uma coisa diferente, a gente está batendo papo, né? Mas quando é uma exposição, acaba ficando muito monótono, de 40, 50 minutos, uma hora. Então, eu faço vídeo ali na faixa de 10, às vezes 15 minutos, às vezes um pouquinho menos, e vendo o peixe rapidamente, e será um prazer. A ideia ali é simplesmente abrir os olhos das pessoas, dar ideias, dar subsídios para troca de ideias, para as pessoas pensarem, sair um pouquinho da caixinha. E como a gente colocou aqui nesse próprio vídeo, o que chega pela mídia, principalmente a mídia tradicional televisiva, é muito filtrado e muito tendencioso. Então, assim, é bom ter acesso a outras visões e a outras informações também, porque muitas vezes a informação mesmo está errada, está distorcida para dar uma ilusão de uma coisa que não existe, né?
Era isso aí, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui, essa oportunidade. E depois vamos pensar aí, vou entrar em contato contigo, para a gente ver uma participação de vocês aí no canal também. Muito obrigado, professor. Certamente será um prazer participar lá no canal, tá? No canal do senhor Ailton Broto. Entrem aí na descrição. O blog dos Mercantes é um blog com história, já está há muitos anos aí no ar, então entre aí também, tem é, artigos da máxima qualidade. Então, entrem, tá aí na descrição. Passo aqui a palavra ao amigo Tiago para que ele possa finalizar do jeito que ele quiser, fazer propaganda, considerações, e é isso aí. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo de hoje, né, eu convido a vocês também a entrar no canal do Telegram da Brasil Grande, né? Lá a gente sempre está postando as informações da fonte propriamente dita, fonte lá da Rússia, né? Outros tipos de fonte que a gente não tem acesso aqui através da mídia tradicional, certo? Inclusive sobre esse tema da França, recentemente eu postei um artigo lá na Brasil Grande relacionado ao general vietnamita o Giap, né? Como ele foi importante para o Vietnã, né? Pelo tudo, né, que os franceses fizeram no Vietnã. Eu convido a vocês a lerem, né? Lá vocês vão entender, né, por que os franceses não eram bem-vindos no Vietnã, o que gerou aquela guerra, né? E é um tema bastante interessante que eu acho que vocês vão gostar para complementar esse tema atual, tá bom? Aí eu deixo a palavra agora com o Miguel, né? Agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Peço que curtam, que compartilhem, né? E espalhem esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis. Bacana, pessoal. No dia de hoje foi isso. Agradeço mais uma vez aí a todos. O Thiago falou sobre a questão do Telegram, né? Dos grupos de Telegram. Nós temos o grupo do Brasil Grande, nós temos o grupo do Thiago, temos o grupo do Marcos, do Luiz, do Espaço Geográfico, enfim, tem as pessoas que escrevem pro BG, pro Brasil Grande, tem artigos, tem grupos, melhor falando, no Telegram, que são grupos pessoais, onde ele pode passar uma visão mais pessoal sobre algum assunto, tá? Então, é interessante que vocês entrem também. Então, o Thiago, inclusive, tem um grupo lá no Telegram, que é bastante interessante, eu recomendo a todos entrarem. No mais é isso, pessoal, agradeço mais uma vez e até uma próxima.